Nino Larrife, o personagem que pegou Miraculous do Mestre Fu, mas por algum motivo o desenho nunca deu relevância pra isso. O irmão do Tagueador do Tempo e o personagem que antes era conhecido como melhor amigo do Adrian e agora passou a ser resumido como namorado da Alia. Mas e o Nino sozinho? Como ele age? E qual vai ser o papel dele no futuro de Miraculous? Tudo isso eu vou te contar hoje, mas antes disso, oi, aqui é o canal Ela Fatam, onde eu faço análises de episódios, análises de personagens, teorias e tudo de Miraculous. Então, se você gosta do desenho, se inscreve no canal, dá like no vídeo e bora começar a falar do Nino, gente. Eu considero o Nino como um dos personagens mais injustiçados de Miraculous. De verdade, gente, depois da segunda temporada é como se ele tivesse sumido. E eu fico bem chateada com isso, porque o Nino ele tem muitas coisas ao redor dele que faz com que ele pudesse ter uma narrativa muito importante no desenho. Só que por algum motivo eles meio que resumem o Nino, hoje em dia, a ser só namorado da Alia. Tudo que o Nino faz é referente a ela e no plot dela, sabe? Sendo que ele tem muito mais história pra contar e ele poderia ter um papel tão gigante em Miraculous. Por exemplo, Miraculous sempre faz questão de contar pra gente o quanto a Alia é importante na vida da Marinette. A Alia mudou a vida da Marinette e a própria Marinette fala que ela só se tornou a Ladybug por causa da Alia. Se nós duas não tivéssemos sentado juntas na escola no começo do ano, eu não sei se eu teria tido confiança suficiente pra me tornar a Ladybug. A própria Alia tem vários episódios em Miraculous e o Nino dá pra contar no dedo os episódios que ele tem. Homem-Bolha, Anansi, Lastimador, Ilusão e Penetra se você quiser contar. Eu não conto com isso não, gente. Eu acho um episódio muito mais dos meninos no geral do que do Nino, pra falar a verdade. A Alia tem Lady Wi-Fi, Sapoti, Gangue dos Segredos, Sente Bolha, Optigami, Haxan, Revelador e Senhor Pombo se você contar. Eu conto porque eu acho ela muito importante pro episódio no início e no final do episódio. O que eu quero dizer com isso, gente, é que por mais que a Alia tenha esses episódios aqui só dela, ela aparece muito mais no desenho como um todo, sabe? E quando ela aparece, não é uma narrativa só pra ela, igual o Nino. Os episódios do Nino é uma narrativa só pra ele, sabe? Já as da Alia fazem o desenho andar como um todo, é importante pra narrativa do desenho e não só dela. E é aí que eu começo a chamar o Nino de injustiçado pelo roteiro, gente, porque o Nino ele tem vários pontos que podiam fazer com que ele se tornasse um personagem muito importante, tal qual a Alia. Só que simplesmente eles não fazem isso, sabe? Vamos começar primeiro falando da relação do Nino e do Adrian. Miraculous sempre faz questão de mostrar pra gente o quanto a Alia é importante na vida da Marinette. E eu sempre fico triste de lembrar que Miraculous nunca deixa claro essa importância que o Nino também tem na vida do Adrian. O Adrian ele vivia isolado e o Nino foi o primeiro melhor amigo do Adrian. O Nino sempre foi essa pessoa que incentivava o Adrian a ser livre, viver a vida e viver longe das amarras do pai. A gente pode ver isso lá em Homem-Bolha, quando é aniversário do Adrian e o Nino ele fica chateado porque o Gabriel não tá deixando eles fazerem uma festa pro Adrian. Acho que eu tô precisando levar um papo bem sério com o coroa do Adrian. A gente viu isso lá em Penetra, quando o Nino vê que o Gabriel não vai estar em casa e aí ele chama os meninos pra ficarem lá na casa do Adrian e curtir com ele. Então, a missão ainda vai rolar? É pro Adrian. E a gente vê isso lá em Remorso, quando o Nino ele se culpa por não ajudar tanto o Adrian quanto ele queria. Eu não consigo ajudar o meu melhor amigo a enfrentar o pai dele. O Nino é assim, ele é tão importante pro Adrian quanto a Marinette é pra Alia. E o Nino também sempre foi essa pessoa que conseguia enxergar um outro lado do Gabriel, né? A gente pode ver isso lá em Ilusão, por exemplo. Ele mudou de verdade? Ou é só um golpe de publicidade pra esse anel maravilhoso? E é tão bonitinho quando o desenho se lembra dessa amizade do Nino e do Adrian. Olha essa cena no filme de Paris. Como o Nino, por exemplo. Ele é a pessoa mais compreensiva que eu conheço. Essa amizade ela é tão importante, gente, e às vezes Miraculous simplesmente se esquece disso e prefere colocar o Adrian com a Kyoko, por exemplo. Não me entendam errado, eu sei da importância que a Kyoko tem com o Adrian e da narrativa dos dois, eu sei muito bem disso, inclusive amo muito essa amizade, mas eu só tô falando que eles poderiam muito bem dividir, sabe, essas relações que o Adrian tem com a Kyoko, com o Luca, com a Marinette, com a Alia, enfim, mas eles simplesmente se esquecem do Nino.
Como eu tinha dito antes, o Nino, ele é muito fiel às pessoas que ele ama. Ele quer sempre proteger as pessoas, que nem naquela cena lá em Remorso, que eu já falei pra vocês, que ele se sente culpado por não proteger tanto o Adrian em relação ao pai, mas também com o Chris, ele tá sempre preocupado com o irmão, também com a Alia, lá em Anansi mesmo. E isso é um traço de personalidade muito forte do Nino que faz com que ele mereça o Miraculous da proteção. Só que por algum motivo o Miraculous nunca se aprofundou nisso. Lá na quinta temporada foi ele que criou a Resistência, aquele grupo que tinha como objetivo ajudar a Ladybug e o Cat Noir, já que eles não tinham mais os outros portadores para ajudar eles na batalha. O Monark vai ter que lidar com um novo inimigo, cara! A Resistência! Foi ele que entrou na frente da Ladybug. E foi por causa da resistência que eles ganharam nesse episódio. Eu que agradeço. Pode sempre contar com a gente. E isso fecha tanto com o Miraculous dele, que é o da proteção, que é um dos mais importantes da caixa. Só que como o Miraculous nunca se aprofundou nisso, parece que o Nino ele recebe isso meio que aleatório, sabe? Sendo que não, isso fecha muito com o personagem. E o Nino também tem uma personalidade bem forte, né? Lá em Ilusão, por exemplo, ele cria aquele plano inteiro para akumatizar alguma pessoa de propósito para poder descobrir como o Monark dava poder a elas. E na mente dele não tinha nenhum problema dele fazer isso, até porque o motivo era nobre, era para ajudar a Ladybug e o Cat Noir. Inclusive, era um plano muito bom que só não deu certo por causa da Layla, né, gente? Só que isso indica um traço de personalidade muito forte do Nino. E lá em Ilusão também, ele acaba revelando a identidade dele e da Alia pra Marinette e pro Adrian, e ele faz isso justamente porque, primeiro, ele confia muito nesses dois, e segundo, também porque era importante pro plano dele, ele precisava dos três ali. E essa impulsividade do Nino, essas decisões que ele vai tomando, fazem com que a gente entenda a mentalidade dele e também como ele reage nas situações que ele vai enfrentando. Agora, falando da família do Nino, a gente não sabe nada sobre os pais do Nino, mas a gente sabe que o Nino não gosta de adulto. Ele acha adulto chato. Cara, esses adultos estragam tudo o tempo todo. Ele sempre fala isso quando ele tem oportunidade. Quem perde a calma fácil? Quem perde a paciência e o bom humor por nada? Lá em Ilusão também, né, a gente tem que lembrar que ele fala que os pais são as maiores vítimas de acumatizações. Pai ou mãe? Quase todos eles foram acumatizados em algum momento. Enfim, o Nino ele não gosta de adultos, gente, e isso entra em contraponto com o irmão dele, que é o Chris. E todos os episódios do Chris ele acaba falando que ele não é um bebê, ou seja, ele quer crescer mais rápido. Isso é desenho de bebezinho! Eu já sou grande! O Chris, ele quer ser à frente do tempo dele, né? E isso é muito interessante, até porque ele é o tagueador do tempo. Juntando todas essas coisas, olha o personagem que a gente tem. Ele é melhor amigo do Adrian, que é protagonista. Ele é irmão do tagueador do tempo. E ele tem o Miraculous da proteção, que era o do Mestre Fu. Olha quanta narrativa o Nino tem, mas eles simplesmente nunca se aprofundaram. Eu tô muito confiante com essa sexta temporada. O roteiro tá muito bom e eles estão dando destaque para os personagens que não tinham destaque antes. E o roteirista do episódio do Nino falou que o Nino é um dos personagens favoritos dele. Então eu também tô bem ansiosa para esse episódio em específico. Mas eu vou dizer para vocês o que eu acho que vai ser o papel do Nino pro futuro de Miraculous. A gente tá vendo que nessa temporada o Adrian ele tá desconfiando da versão da Ladybug sobre o que aconteceu lá no final da quinta temporada. E o Nino, ele é um personagem que sempre busca a verdade, ele tem até aquele traje de detetive dele. E lá em Desenhista, ele e a Alia ficam buscando informações para tentar descobrir quem é o novo Rockmoth. Como o Nino quer sempre ajudar o Adrian, eu acho que se o Adrian falar isso pro Nino, o Nino vai virar pro Adrian e vai falar assim: cara, vamos resolver isso, eu vou te ajudar a descobrir a verdade então. Então eu acho que o Nino ele pode ter um papel muito importante para descobrir essa mentira da Ladybug, sabe? Algumas coisas estranhas eu acho que o Nino vai ajudar o Adrian a descobrir. Sabe? Algum furo da história. Inclusive, lá em Revelador, ele vê que o Adrian tá triste. Tá bem, cara? E ninguém soubesse de tudo o que acontece na minha vida.
Também tem aquela cena em que o sorvete de Alino cai no chão junto com a Drinette e eu acho sim que Alino vai terminar em algum momento. Vamos pensar que a Alia vai ser a nova guardiã e o Nino não sabe que a Alia é a Escarabela e isso é importante. Em um contexto que todo mundo já sabe da verdade e ele também sabendo que a Marinette mentiu, até porque ela guarda aquela carta lá do Gabriel e isso incrimina ela, né? Significa que ela tendo essa carta sabe que o Gabriel era o monarca. Então o Nino sabendo disso tudo, ele fica 100% do lado do Adrian. E eu acho que isso independente da reação do Adrian, sabe? Até porque eu acredito que o Adrian ele vai ser um anti-herói em algum momento em Miraculous, mas isso é papo para outro vídeo. O ponto é que o Nino sempre vai apoiar o Adrian. E também vale lembrar que ele é o irmão do Chris, né? E agora que a Layla é a vilã de Miraculous, tem todo esse contexto do Tagueador do Tempo. E agora falando do Miraculous da proteção, uma coisa que eu ia achar muito legal se Miraculous fizesse é entregar um Quagatama pro Nino. Assim, em algum momento ele poderia acessar as memórias do Mestre Fu, e eu acho que isso ia ser muito legal de ver. Mas enfim, gente, isso aqui é tudo só uma ideia, só suposição minha, sabe? Coisas aqui que eu falei, eu acho que vai acontecer bem lá pra frente de Miraculous, mas o ponto é que eu tô com expectativa alta, e eu acho que agora eles vão fazer certo com o Nino. Mas é isso, gente. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acho o Nino um dos personagens mais injustiçados de Miraculous. Eu acho que ele merecia muito mais, mas eu tô confiante que agora eles vão fazer certo com ele. Mas é isso, gente. Me conta o que vocês acham do Nino e o que vocês acham que vai ser o papel dele pro futuro de Miraculous. Me fala aqui embaixo e até o próximo vídeo. Beijos e tchau!